Semana? Amém? Tirando os problemas, as lutas e as dificuldades, tudo bem? Então estamos iguais então, está tudo certo. Se você está aqui é porque o Senhor teve misericórdia, cuidou de você. Amém? Você teve problema semana passada para resolver? Amém? E o ano passado, você teve? Amém? Você está aqui, não está? Então Deus tem cuidado de você. Amados, hoje é um dia muito especial, uma noite muito especial. A gente já vem falando desde lá da minha casa, desde um ano atrás, desde o tempo que a gente estava no polo, que Deus tem dado algumas... E a gente tem buscado seguir isso. E a gente sabe que não é só ter a visão, mas tem que ter um tempo. A Bíblia fala que tem um tempo certo para as coisas. Nem antes, nem depois, mas o tempo certo. E hoje chegou o tempo de algo novo. A palavra de Deus fala lá em Oséias 4:6 que o povo perece porque falta o conhecimento. Eu fui dar uma lida nisso. E não é o conhecimento didático, o conhecimento teológico, bíblico. Não é isso que está dizendo. O original da palavra no grego remete a uma questão de transferir, de multiplicar o conhecimento de quem é Deus. Então, na verdade, o mundo perece, as pessoas perecem porque elas não conhecem quem é Deus. Uma pessoa que está em adultério, ela está no engano do pecado, a Bíblia diz. Uma pessoa que bebe até cair, ela está no engano do pecado. Uma pessoa que está nas drogas, ela está no engano do pecado, da alma dela. Tudo que leva a pessoa à perdição, ao desviar do Senhor, é porque ela não conhece. Há uns 2 anos atrás aconteceu um fato muito interessante, era final do ano, e bateu na nossa casa, eu atendi o portão, e era um homem legitimamente português, de Portugal, com a esposa em um carro, e você viu o adesivo da empresa do aluguel do carro, e eles estavam vindo de uma feira, não sei do que, e ele era representante aqui no Vale, acho que foi em Guaratinguetá, uma feira muito grande. E ele era representante de tapete. E ele participou dessa feira expondo tapete. E quem conhece um pouco de cultura indiana, já deve ter ouvido falar de um tapete chamado Ziegler. Ele custa hoje, um Ziegler original, R$6.800. E ele tinha alguns no carro dele, dobrados. E ele é tão caro, porque ele é totalmente feito à mão. Ele é lindo. A esposa dele, muito engraçado, ele falando português, querendo convencer a gente com o português de Portugal. Fala muito engraçado, muito simpático ele. E ele falou assim, eu deixo por R$500 para você. Porque não compensa eu levar de volta. Porque eu não consegui vender e ele já está pago, foi fornecido pela empresa para o stand, ele tinha um adesivo de exposição embaixo dele. E para mim não serve para nada. E se eu tiver que levar de volta, eu vou ter que pagar a taxa de retorno do produto, vai ficar mais caro do que, entendeu, qualquer coisa. Então compensa eu vender por qualquer valor. E eu quero deixar ele aqui, e fica para você, eu resolvi bater na sua casa, eu te passo ele por R$500. Eu vi que o tapete era lindo, eu vi que era original, ele não estava me enganando. Você vê a qualidade, perfeito, não fica marca, nada. Enfim, eu não tinha os R$500 para dar no dia. Falei, olha, realmente eu não tenho. Você precisa ver a indignação daquele homem por eu não ficar com o tapete Ziegler. Ele disse, se fosse eu no seu lugar, eu daria um cheque, eu faria qualquer coisa para ficar com esse produto. Você não sabe o valor que isso tem. Depois que eu fui pesquisar o que era um Ziegler, eu entendi. E ele ficou indignado, ele quase chorou, ele ajoelhou na minha sala para eu ficar com o tapete. Eu não tinha os R$500, eu vou fazer o quê? Vou dar um cheque sem fundo para o homem? Claro que não. Além de prejudicar ele, vou dar mau testemunho ainda. Então não tinha jeito, ele ia embarcar naquele dia, eu tinha que resolver naquela hora, e não fiquei com o tapete. E às vezes eu me lembro dessa história, e outro dia eu falei, Deus, por que o Senhor permitiu esse homem bater no meu portão? Acontecer essa cena toda, ele desembarcar esse tapete, enfim, e eu não fiquei com o tapete. Eu achei que o Senhor talvez tivesse trazido ele para ofertar o tapete na minha vida, mas não rolou também, o Espírito não testificou no coração dele. Não era isso.
E Deus falou comigo: eu permiti você passar por essa situação com um cara de outro país, com um produto de outro país, que tem um valor assim absurdo para o Brasil, para você entender o que é indignação de uma pessoa que sabe o que é o valor, e talvez um certo pouco caso de alguém que não sabe o que é o valor. Porque é assim que acontece com as pessoas. Elas não sabem o valor do sangue do meu filho. Então você que conhece, fica indignado. Como é que uma pessoa pode continuar vivendo no pecado? Continuar dando calote, pecando, adulterando, bebendo, usando droga, vivendo de qualquer jeito, sem Deus. Você fica indignado com isso, mas a pessoa não sabe o valor que tem. Só você que tem o produto, você sabe o valor que tem. Eu entendi. Eu sempre me lembro desse homem. Quando o sangue começa a ficar meio longe, assim, meio vago na minha mente, eu me lembro desse episódio. Isso refresca a minha mente. Porque aquele homem, ele foi embora chorando. E ele no carro entrando, ele apontou o dedo para mim e falou: um dia você vai descobrir o valor que isso tem. E você vai se arrepender de não ter feito um esforço maior. E aí eu digo para quem não dá valor nenhum para o sangue: um dia você vai descobrir o valor que isso tem. E você vai se arrepender de não ter feito um esforço maior para viver uma vida diferente. Porque só quem tem o produto sabe o valor que tem. Por que eu estou dando esse exemplo? Porque hoje é um dia de estabelecimento. Hoje é um dia de marco. E por que eu falei da glória de Deus? Que não, da multiplicação do conhecimento da glória de Deus, que é isso que falta na terra. Falta passar esse valor para as pessoas. Porque nós vamos agora, já acertamos, está praticamente fechado, da gente fazer o evangelismo de carnaval, com 2 igrejas. E a gente vai passar os detalhes depois para vocês. Mas é interessante você evangelizar na rua, porque você fala para as pessoas do amor de Deus, do sangue, e as pessoas não estão nem aí. Porque ela não tem ideia do que ela está perdendo. Ela não sabe o valor que tem. E a gente se depara com isso todos os dias. E por que eu estou falando tudo isso? Porque hoje é um dia de estabelecimento, hoje é um dia de consagração. Hoje nós vamos obedecer mais um passo daquilo que Deus colocou para nós, que é o estabelecimento do presbitério da igreja. Hoje vai ser a consagração da Heloísa e do Alessandro, daquilo que Deus já tem colocado há anos no nosso coração. Chegou o dia, chegou a hora, mas por que isso é importante? Primeiro, para a igreja. Isso tem um peso de glória sobre a igreja. O estabelecimento do presbitério, vou usar um termo bem grosseiro, ele aumenta a autoridade da igreja. A capacidade de download espiritual, ela aumenta, entendeu? Começa a ser mais banda larga o negócio. Vai ficando legal o negócio. A gente está dentro disso que Deus está estabelecendo. E aí eu vou falar um pouco sobre isso para vocês. Mas isso faz parte da multiplicação do conhecimento de quem é Deus. A Bíblia fala que o Pai espiritual, os seus filhos o encontram. A gente entende isso na Bíblia. Então Deus tem um propósito para a vida deles. Eles têm filhos espirituais que Deus vai trazer até eles, que não são meus, são só deles. Porque os filhos carnais eles já têm, estão aqui com a gente. Mas os filhos espirituais, aquilo que Deus projetou para a vida deles, isso vai chegar a partir de hoje com mais ênfase, com mais pegada de Deus nisso. A coisa vai dar uma acelerada a partir de hoje para a vida de vocês, porque Deus tem pressa. Quando eu falo que acabou o tempo da brincadeira, acabou o tempo da gente ficar só andando com Bíblia debaixo do braço e dizendo que é evangélico, isso é verdade. Deus está com muita pressa, porque o tempo está acabando. Eu levei uma palavra lá na igreja de Cana semana passada, e quando Davi se conserta com Deus e ele volta, lá em 1 Crônicas, acho capítulo 3, ou 2 Samuel capítulo 6, quando Davi vai buscar a arca com os sacerdotes do jeito que Deus mandou, no verso 4 do capítulo 3 tem uma ordem: afastem-se da arca, da glória de Deus, 2.000 côvados. E Deus me trouxe uma revelação muito louca disso. 2.000 côvados são 2.000 passos, são 2.000 anos. E Deus disse: 2.000 anos já se passaram, nós estamos no ano 2013. Então o tempo de afastamento da glória de Deus, que é o tempo da religiosidade, acabou. Agora é o tempo do conhecimento de Deus.
de toda a terra se encher do conhecimento de Deus, porque pessoas que conhecem a Deus, como lá em Jó 42, que ele fala, eu te conhecia de ouvir falar, agora eu ando com você, Deus. Agora eu te conheço de perto, eu ouço a tua voz, eu pego na tua mão, eu me assento na tua presença, é uma vida de relacionamento. É isso que Deus está trazendo para esse novo tempo, para essa nova década que a gente entrou. E o negócio é tão louco que nós marcamos o café de pastores meio assim, e todos confirmaram. Todos. Tem mais ou menos 30 pastores que vão estar com a gente aqui no dia 28. Poema, Refúgio, Bola de Neve, Igreja da Cidade, todo mundo confirmou. E Deus falou, eu estou nesse negócio, fica esperto que 2013 o negócio vai pegar em Taubaté. E eu estou acreditando mesmo que vai pegar, porque está tudo rolando assim rápido. Estou muito feliz por isso. Mas o estabelecimento do presbitério da igreja é algo que Deus ordenou, é algo muito sério. Vocês vão entender isso. A gente pode orar antes da palavra? Amém? Feche seus olhos aí, põe a mão no teu coração. Pai, nós nos colocamos na tua presença, Deus, sabendo que o Senhor tem algo a tratar conosco essa noite. Sabendo, Deus, que não fomos nós que marcamos esse culto, essa reunião, que isso não é, Deus, um ajuntamento de gente, isso não é um clube, Pai. Isso é a igreja do Senhor, a igreja, Deus, que se reúne sobre a terra. Não uma placa, uma denominação, mas a igreja do Deus vivo, a coluna e firmeza da verdade, que vai se levantar em autoridade, para a honra e glória do nome do Senhor, e vai se posicionar e vai dizer, eis-me aqui, envia-me a mim, e todos nós seremos levantados, como a tua palavra diz, uma geração de sacerdotes, e vamos, Deus, ouvir a tua voz, porque o Senhor é o bom pastor que tem cuidado de nós, e nós vamos, Deus, corresponder ao teu chamado, e vamos começar, Deus, nesse tempo, a marchar sobre a cidade de Taubaté, e fazer parte de uma mudança, de uma transformação, de um avivamento em que o Senhor vai se manifestar aos corações, e nós cremos que vidas conhecerão o Senhor, e pessoas não mais se perderão, não mais sofrerão, porque haverá conhecimento do Senhor sobre toda a terra. Eu te peço, Deus, um espírito de entendimento sobre a igreja essa noite, que a tua palavra caia nos corações, que ela seja impressa com fogo em cada um de nós, Deus. E que o Senhor comece nesse tempo, Pai, através dessa palavra, no dia de hoje, a despertar no coração dos teus filhos, Pai, porque nós sabemos que o chamado, o propósito, a unção, tudo vem de Ti, tudo volta para Ti, Senhor. Eu, como homem, não tenho capacidade de mudar a vida de ninguém, de fazer nada por ninguém, Deus, mas o Senhor é que faz todas as coisas. E que o Senhor comece a queimar no coração da igreja, a levantar ministros, apóstolos, profetas, a levantar sacerdotes, homens e mulheres cheios da Tua presença, a derramar e distribuir os Teus dons, Espírito Santo. Eu clamo a Ti em nome de Jesus, que o Senhor comece um tempo novo essa noite, Deus, para a honra e glória do Teu nome, Senhor. Amém? Abra sua Bíblia em Efésios, capítulo 4. Essa semana eu aprendi um negócio interessante. Eu falei para minha esposa assim, o Roberto Carlos está perdendo de longe. Ela falou, por quê? Ele fica aí tirando onda, cantando essa música que todo mundo está cantando. Falei, isso já é velho, está na Bíblia faz tempo. Quando Deus chegou em Isaías e falou, Isaías, a quem enviarei eu? Quem há de ir por nós? Quem vai pregar a minha palavra? Isaías disse, esse cara sou eu. Porque ele disse, eis-me aqui, envia-me a mim. O que ele disse? Esse cara sou eu. Eu falei, o Roberto Carlos acha que está apavorando. Isaías, já está na frente dele faz tempo. Glória a Deus, nada novo, né? Os caras só copiam. Efésios capítulo 4, a partir do verso 7. Diz assim, a graça que foi dada a cada um de nós, segundo a medida do dom de Cristo. Por isso diz, subindo ao alto, levou cativo o cativeiro e deu dons aos homens. Verso 9 de Efésios 4. Ora, isto ele subiu que é, senão que também antes tinha descido às partes mais baixas da terra.
Aquele que desceu é também o mesmo que subiu acima de todos os céus, para cumprir todas as coisas. E ele mesmo deu uns para apóstolos, outros para profetas, e outros para evangelistas, e outros para pastores e doutores, visando o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo, até que todos cheguemos à unidade da fé, ao conhecimento do Filho de Deus, ao homem perfeito, à medida da estatura completa de Cristo. Amém? Obrigado, Beto. Então, como que a igreja cresce? Como a vida da igreja se aperfeiçoa? Aí é o pastor tomando café na casa de todo mundo. Vai virar um bully humano. Uma garrafa térmica. E não vai tomar café na casa de todo mundo. Não vai dar tempo. Não é assim que a igreja cresce e que as pessoas são mudadas. Nós vamos tomar café, tá, querido? Fica tranquilo que vai dar tempo da gente ir na casa de todo mundo. A gente vai conseguir um dia. É o pastor indo visitar os casais todos os dias, dando bronca nos casais. Também não. É o pastor pegando chinelo e corrigindo o seu filho. Também não. Não é assim que a igreja cresce, que a sua vida muda. O texto diz: querendo o aperfeiçoamento dos santos para a obra do ministério, para a edificação do corpo de Cristo. Então, o estabelecimento do presbitério, todos esses postos, vamos dizer, de trabalho. E uma pessoa uma vez chegou na igreja e falou assim: pastor, essa igreja aqui tem cargo? Tem gente que anda atrás de cargo, né? Eu falei: não, querida, aqui tem carga, tem trabalho para você, tem alguma coisa para você fazer. Esquece esse negócio de cargo aí, você está na igreja errada. Mas isso aqui é trabalho, queridos, é muito trabalho. Mas o estabelecimento do presbitério, ele traz sobre a igreja mais um passo para o crescimento da igreja, para a transformação da vida das pessoas, como a Bíblia diz, para a edificação do corpo de Cristo. É para isso que se estabelece as pessoas que Deus levantou. Nem todos serão apóstolos, nem todos serão profetas, evangelistas, doutores, mas talvez vocês tenham algum dom que o profeta, o apóstolo e o pastor não têm. Eu não tenho dom de cura, talvez alguém tenha. Eu não tenho dom de interpretação de línguas, de conhecimento, palavras de conhecimento. Eu não tenho muitas coisas eu não tenho. Talvez você tenha. E não dependa de um cargo para isso, de uma função ministerial para isso. Deus vai te usar da mesma forma, não depende disso. Mas o estabelecimento dos ministérios, desses ministérios que Efésios coloca, eles são fundamentalmente para o crescimento da igreja e para a edificação do corpo de Cristo. É isso que está dizendo o texto de Efésios. E quem escolhe? O pastor? Não. O texto de Efésios diz: Ele mesmo deu. Deus deu. Deus estabeleceu. Então nós temos aqui, é legal isso, porque o mundo tem as piriguetes e nós temos as profetas. Olha que diferença assim, contrastante. Entendeu? Eu prefiro aqui, bem melhor, bem mais edificante. Lá leva para o inferno, aqui leva para o céu. Entendeu? É totalmente diferente. Deus ele tem restaurado a compreensão da igreja sobre os 5 ministérios, que são apresentados por Paulo na carta de Efésios. Então nós já temos evangelistas, nós temos profetas, nós temos a partir de hoje pastores, e assim vai se formando o quebra-cabeça de Deus, e a igreja vai crescendo e vai sendo edificada. Eu não sou nem louco de querer ficar igual Moisés, sozinho, querendo fazer tudo. Eu vou tomar para mim o conselho de Jetro: cara, estabelece líderes, senão você vai morrer. Eu não quero morrer, eu sou muito novo, tenho muita coisa para viver. A pessoa morrer, deixar 3 mulheres lindas, eu não sou nem doido. Não tem como. Tenho uma vida inteira para viver ainda. Então vamos cumprir o que Deus mandou. E como funciona? Eu vou passar rapidinho aqui alguma coisa para vocês que Deus me trouxe. Como funciona o ministério? O que é isso, pastor? Quais as características de cada um deles? Vou passar para vocês entenderem. Primeira coisa: o fato de alguém receber um dos 5 ministérios não o torna melhor ou com maior autoridade do que outra pessoa que possui outro dom ou outro ministério. Então, é legal porque o mundo, ele fala assim, ó, apóstolo, nossa, chegou um apóstolo na igreja. Todo mundo ajoelha no chão, que senão cai um raio do céu, vem um anjo com um taco de beisebol e vai matar todo mundo. Porque chegou um apóstolo.
Queridos, o mundo fez isso. Os homens colocaram assim: apóstolo, presbítero, pastor, doutor, mestre. O mundo fez isso. A Bíblia faz assim. Entendeu? Não é assim, é assim. Então, apóstolo é só mais uma função. O apóstolo não é melhor que o pastor. Ele não tem mais autoridade que o pastor. Ele é, diante de Deus, igual. Ele tem uma função e um chamado diferente. O profeta não é menor que o pastor. Diante de Deus, todos somos iguais. É nivelado o negócio. Então, ninguém é maior do que ninguém, porque nós já temos um que é maior que todos, que é Cristo, que é o nosso cabeça. Então, ninguém está aqui para mandar em ninguém, para ser maior que ninguém, para ameaçar ninguém. Olha, aqui não é quartel, que você passa com uma patente maior, você tem que bater continência. Isso não existe. A Bíblia é legal por isso. Diante da palavra, todo mundo nivela. Todo mundo é igual diante de Deus. E as exigências bíblicas para todos os ministérios e todos os dons são as mesmas. Para discípulo, para mestre, para pastor e apóstolo, a exigência é a mesma. Porque é para estar diante de Deus, então as exigências são as mesmas. Então eu queria deixar isso bem claro. Todos os dons são igualmente necessários, relevantes e de igual valor no corpo de Cristo. Aí vamos começar pela ordem que a Bíblia coloca. Apóstolo. Eu conheço 2 apóstolos pessoalmente. Conheço alguns de assistir vídeo e tal, mas pessoalmente eu conheço 2. São homens super de Deus. Então, o apóstolo, ele tem um papel chave no reino. Conheço 3. Ele é necessariamente um fundador. O apóstolo é aquele que vai e faz o que ninguém está fazendo. Ele lança os fundamentos. Esse é o apóstolo. Ele não apenas no sentido de iniciar alguma coisa, mas também no sentido de acompanhar o crescimento da igreja, cuidando para que não hajam deformações e falhas no desenvolvimento da igreja. O apóstolo luta pelo fundamento correto e da mesma maneira para que os cristãos permaneçam sobre esse fundamento. Essa foi, por exemplo, a luta do apóstolo Paulo em favor dos crentes da Galácia. Uma outra característica do apóstolo é que ele está sempre em movimento. Ele não fica estacionado em um único lugar. Você não vê o apóstolo todo domingo pregando na igreja. Isso não é normal. Normalmente é o cara que está fora e está ajudando a edificar as outras igrejas. Eu brinco dizendo que é aquele cara do circo, que tem aqueles palitos com aqueles pratos rodando, ele corre da corda num prato, corre da corda no outro e corre da corda no outro. É aquele cara que Deus usa para ir, olha, está ativando outras igrejas e outros líderes. Esse é o apóstolo. Está sempre no caminho, sempre fundando igrejas ou dando assistência para outras igrejas, para que não se afaste do fundamento bíblico. Então eu conheço pessoalmente o apóstolo Léo, que agora está se mudando esse mês para Israel definitivamente, que ele é um dos fundadores do MCI, que é o Ministério Consolador de Israel, que é um ministério que Deus levantou só para cumprir o que o salmista diz: orai pela paz em Israel. Então eles oram incessantemente há mais de 10 anos para que se estabeleça a paz em Israel, para que o reino de Deus se estabeleça. Ele é apóstolo e Deus usa ele para muita coisa louca, que só usa ele. Deus mandou ele para a China, fazer um ato profético lá na China, no Palácio Imperial da China, e ele foi sozinho, sem ninguém saber. A porta da igreja, eu não vou saber falar o nome, porque eu não me lembro exatamente da palavra, mas aonde Martinho Lutero pregou as cláusulas que deram origem à Reforma Protestante, Deus disse ao apóstolo Léo numa madrugada de oração: foi levantado naquela noite, aberta uma porta no mundo espiritual, onde se levantou a besta da contenda, que fez com que os evangélicos fossem chamados protestantes até hoje. Existe um peso maligno que Satanás tem trabalhado contra a igreja. Eu quero que você vá lá, copie as cartas, e você vá lá e não pregue na porta, porque a igreja está lá até hoje. E eu não quero que você pregue de novo, mas eu quero que você, no ato profético, rasgue o documento e repreenda a besta da contenda e feche a porta no mundo espiritual. Ele pegou o avião, foi para lá e fez. Então o apóstolo é algo que Deus levanta para fazer algumas coisas que os outros não veem, que os outros não entendem. Quando ano passado nós fizemos 12 atos proféticos e marchamos por essa cidade várias vezes,
o apóstolo L do Sonho de Deus. Deus deu essa direção para ele. E nós entendemos que era de Deus, nós, outros pastores, e nós apoiamos o ministério, porque o apóstolo é que teve a visão. E nós, como pastores, profetas, mestres, evangelistas, apoiamos a visão que o apóstolo teve, para lançar fundamentos sobre a cidade. Então a função do apostolado é essa. Profeta. Nós temos profetas aqui na igreja, que foram consagrados segundo a direção que Deus deu. Enquanto o apóstolo é aquela pessoa que recebeu de Deus a visão de enxergar mais longe, o profeta recebeu de Deus a visão de enxergar mais fundo. É diferente. O profeta consegue perceber as realidades profundas na vida de alguém ou na vida da igreja. As cartas às igrejas da Ásia, registradas no início de Apocalipse, que é aquelas 7 cartas à igreja de Apocalipse, às igrejas e aos anjos da igreja, que estão no comecinho de Apocalipse, capítulo 1, 2, 3 e 4, se eu não me engano, são um exemplo claro do ministério profético. Essas cartas olhavam para dentro do coração da igreja e eram endereçadas ao pastor da igreja, vendo seus pontos fortes e as suas fraquezas. Então, existe a unção profética que Deus estabeleceu, é profeta. E você pode não ser ordenado, ungido profeta, mas num dado momento Deus querer te usar profeticamente. Isso aconteceu comigo semana passada. Nós fomos pregar em Canas, no retorno Deus nos mandou parar em uma cidade e ir até um determinado lugar, uma igreja. Chegamos lá no fim do culto, a igreja vazia praticamente. Eu parei o carro, falei, e aí Deus? Ele falou, quero que você entre, procure o pastor da igreja e diga isso, isso e isso para ele. Amém? Eu obedeci. Isso quem faz é profeta. E eu não sou ungido profeta. Meu ministério é ser pastor. Mas Deus precisava usar alguém. E eu estava na reta, eu ia passar na frente da cidade. Então é você mesmo. Então amém, que eu ouvi, obedeci e fiz o que Deus mandou. E hoje, a partir daquele dia, eu estou acompanhando esse pastor, porque tem um processo de transformação na vida dele, através da palavra que Deus trouxe. Isso vai desencadear em algo que um dia eu vou contar para vocês. Talvez ele venha um dia aqui pregar e testemunhe pessoalmente. Mas o fato é que o profeta ele vê mais fundo o coração de Deus, o coração das pessoas e a necessidade da igreja. Certamente Deus revela os seus planos aos profetas, Amós 3,7. Por isso o profeta é em geral um crente que constantemente anseia por ouvir mais de Deus. Ele se dedica a buscar o coração de Deus, a oração, e tem um valor para ele a presença de Deus, que talvez não tenha para outras pessoas. O seu anseio está relacionado com o desejo de receber de Deus, para poder compartilhar com outras pessoas o cuidado que Deus tem. Então a função do profeta é essa, é conhecer o coração de Deus e tocar o coração das pessoas, ou o coração da igreja. Por que o ministério profético é essencial? Eu disse isso outro dia para alguém. Porque Davi ele correu anos do rei Saul. Ele conseguiu fugir do rei, mas do profeta ele não fugiu não. De Natã ele não escapou. Natã chegou e deu enquadrada nele. Então o profeta é aquele que normalmente fala o que ninguém fala e o que a pessoa precisa ouvir. Então esse é o ministério profético. Mestre. Diferente do apóstolo que olha mais longe e do profeta que olha mais fundo, o mestre olha para a palavra. Ele é apaixonado pela Bíblia, anseia por descobrir os ensinamentos bíblicos acerca de Jesus e do reino. A Bíblia nos fala sobre Apolo. A Bíblia diz que era um homem culto e tinha grande conhecimento nas Escrituras, que foi instruído no caminho do Senhor e tinha grande fervor para falar e ensinar com exatidão acerca de Jesus. Isso está lá em Atos, capítulo 18. Apolo era reconhecido como um mestre, apaixonado e zeloso pelas Escrituras. Ao escrever à igreja de Corinto, Paulo diz que ele plantou e Apolo regou. 1 Coríntios 3,6. O que o apóstolo planta é regado pelo mestre, para que a igreja continue a crescer e se torne uma igreja madura. O ministério do mestre consegue trazer estabilidade e maturidade à igreja, levando a igreja a resistir nos tempos de seca, frio e tempestade. Então o mestre ele é aquele que traz entendimento. Na verdade o pastor ele acaba tendo que passar um pouco por alguns desses ministérios. Não é exatamente o ministério,
mas o profeta precisa desse entendimento da palavra, o pastor precisa. Então, se a gente for pegar, todos os ministérios estão ligados. A gente acaba passando um pouquinho por cada um deles. Pastor, ministério pastoral. A pessoa que tem o ministério de pastor, ela se importa com as pessoas. Eu sempre disse isso. As coisas não são mais importantes do que as pessoas. Então a gente precisa, muito pastor me criticou no ano retrasado. Pastor, o que você está fazendo com o dízimo? Estão mandando todo mundo para Moriá. Você é louco, não pode, tem que guardar. Não foi essa a direção que Deus me deu. Então o pastor ele tem essa ideia louca de se preocupar com as pessoas e não medir muito esforço para isso. Por isso que vocês estão sendo levantados hoje. Porque a gente já anda junto há praticamente, sei lá quantos anos, 10 anos mais ou menos. E a gente sempre viu isso. Antes de receber um título, a gente tem que ver o ministério. Não ver o título, mas ver o ministério ativo. E a gente vê isso. Então o pastor ele carrega as pessoas nos braços, ele traz encorajamento e ele ora por elas. Isso significa que o pastor recebe de Deus uma capacitação especial para iniciar e desenvolver relacionamentos que sejam profundos e intensos. Quando Jesus afirmou que as ovelhas conhecem a voz do pastor e o seguem, Jesus mostrou que o pastor conseguiu, por meio do cuidado, zelo e relacionamento, conquistar a confiança das ovelhas. As ovelhas não seguem outra pessoa porque não confiam nela. Uma outra marca do pastor é o seu amor pela terra. Ele ama permanecer por longo tempo no mesmo lugar e lá estabelecer uma rede de relacionamentos. Exatamente, o pastor ele quer ficar fundamentado no lugar. Eu sempre orei isso. Deus, não me deixe sair de Taubaté. Eu amo essa terra, eu amo essas pessoas, eu quero ficar aqui. Eu nem tinha feito esse estudo, eu já oro isso há muito tempo. Então é o amor pelo lugar, pela terra, pelas pessoas. É algo que está entranhado no ministério pastoral. Evangelista é uma pessoa que foi capacitada por Deus para pregar o evangelho aos não cristãos. Os olhos deles estão constantemente colocados fora da igreja, em busca dos perdidos. Ele quer se encontrar com os incrédulos, fazer contato com eles e apresentar-lhes o evangelho de forma clara e compreensível. Por isso, uma das características do evangelista é a criatividade. Ele consegue de diferentes maneiras apresentar o evangelho. O evangelista por meio de teatro, música, mímica, pregação, seja lá como for. Para ele o que importa é fazer com que as pessoas ouçam, entendam e aceitem o evangelho. A Bíblia diz, Ele mesmo nos deu. Então Ele deu algo sobre a vida de cada um de nós. Então foi legal essa explicação, foi meio aula assim, mas eu queria que vocês ouvissem dessa forma. Poderia ter falado de uma forma mais espontânea, mas eu queria que vocês ouvissem. Por quê? Porque eu creio que Deus vai continuar levantando pessoas. E eu quero que vocês entendam o que é cada coisa, para quando chegar a hora de vocês saberem o que eu estou falando. E talvez vocês já tenham se identificado com alguma coisa que eu li aqui. Em Atos capítulo 13, a partir do verso 1 diz assim: E na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé e Simeão, chamado Níger, e Lúcio, Cirineu, e Manaém, que fora criado com Herodes, o tetrarca, e Saulo. E servindo eles ao Senhor, jejuando, disse o Espírito Santo: Apartai-me a Barnabé e Saulo para a obra que os tenho chamado. Então a gente não acorda, queridos, um dia, porque a gente comeu macarrão antes de dormir, passou mal, e teve uma ideia à noite, acordou no meio da madrugada, acho que eu vou levantar alguém como pastor, porque sei lá, deu na minha ideia. Não é assim. A Bíblia diz, e jejuando eles, e ouvindo do Espírito, o Espírito disse: Apartai a Barnabé e Saulo para a obra que eu tenho preparado. Então o que está acontecendo aqui hoje é exatamente o que nós ouvimos de Deus. E é interessante porque assim como outras coisas, isso, ela ouviu um dia e não me falou nada. E eu ouvi um dia e não falei nada. E um dia a gente conversando, e ela falou: Deus já tinha me falado que precisa levantar o presbitério da igreja. Eu falei: amém. E aí nós fomos num culto lá no Sonho de Deus, e aquele apóstolo lá do Chile, né? E
Aquele senhor que ministrou lá. Oscar Zamúdio. Apóstolo Oscar Zamúdio, que é do Chile. Quem foi, né, ouviu. Ele num dia ministrou para ela e no outro dia ministrou para mim. Porque no dia que ela foi eu não fui, no dia que eu fui ela não foi. Aí no dia que ela estava com a igreja, com a maioria das pessoas reunidas, ele disse para ela: não tenham medo e comecem a estabelecer o presbitério da igreja. Aquela palavra, ele não nos conhece, ele é de outro país, ele nem sabe que nós estávamos orando. E isso dá um temor no nosso coração, porque é algo muito sério. Estabelecer uma liderança é algo muito sério, porque a gente sabe do peso. É a mesma coisa de você pegar um pneu de bicicleta e colocar no pneu do seu carro. Vai dar um acidente, porque não é aquilo que é para ser. Então, se eu cismar um dia de ungir alguém que não é o que Deus chamou, eu não sou louco, porque vai dar errado. Não é o que Deus mandou, e eu tenho convicção do que eu estou fazendo hoje e do que eu já fiz até hoje. Porque aquele dia, aquele homem deu essa orientação para nós, como pastores da igreja. Aí nós reunimos o presbitério, conversamos, porque para nós, na nossa cabeça, já tem um presbitério. Aí nós reunimos o presbitério, a liderança da igreja, conversamos, e sabemos que passo a passo, dia a dia, Deus vai fazendo as coisas acontecerem. E chegou esse dia, porque orando e jejuando, e pondo as mãos sobre ele, os despediram. Então, como que se ordena um pastor? Vai vir um raio do céu? Não. Nós vamos impor as mãos sobre eles. E aquilo que Deus já preparou de antemão, como a Bíblia diz, para o chamado deles, é a mesma coisa. Taca, o que você precisa para construir um prédio? Cara, eu vou precisar disso, de ferramenta, disso, de material. Beleza, está aqui. Elô e Alê, o que vocês vão precisar para exercer o pastoreado? Espiritualmente agora transportando. Vocês vão precisar disso, e disso. Dessa unção, desse dom. Tá bom, está aqui. Então já está pronto. Vai ser liberado hoje, porque hoje começa o ministério deles. Então vai ser liberado hoje sobre a vida deles. Porque no dia é como você vai e liga a chave. Começou a funcionar o motor agora. Então Deus vai começar a liberar do jeito que Ele achar melhor, na proporção que Ele achar melhor, sobre a vida deles. Tudo o que eles forem precisar para exercer o ministério. Porque agora começa um novo tempo na vida deles. Começa um novo tempo na vida da igreja. Começa um novo tempo na minha vida. Porque o desejo do meu coração não é mais que eles sejam ordenados. Porque isso já vai acontecer hoje. O desejo do meu coração é que eles façam obras maiores. Porque quando Jesus estava indo embora, Ele falou, que vocês façam obras maiores. Então isso começa hoje. Se eu conseguir até hoje fazer alguma coisa, que vocês façam obras maiores. Isso começa hoje. É só isso. Porque o meu maior desejo hoje é isso. É promovê-los. É ver eles crescendo. E não eu ser exaltado. Para mim já deu, entendeu? Eu já estou salvo. Até hoje eu acredito que eu esteja. Já consegui fazer alguma coisa e pelo meu entendimento bíblico eu estou obedecendo até onde Deus me mandou. Então a minha parte eu estou cumprindo. Então hoje, precisa menos de mim e mais do Senhor. E se o Senhor escolheu a vida deles, cara, que Deus use tremendamente a vida deles. E o que eu puder fazer para isso acontecer, vai acontecer. Amém? E diz o verso 4, e assim eles, enviados pelo Espírito Santo. Quem envia? O Espírito Santo. Eu não envio ninguém. Quem envia é o Espírito, porque quem chama é o Espírito, e quem unge é o Espírito. Eles, enviados pelo Espírito, desceram a Seleucia e ali navegaram até Chipre. E chegados a Salamina, anunciaram a palavra de Deus nas sinagogas dos judeus. E tinham também a João como cooperador. Então quem chama, quem unge, quem delega, quem faz, é o Espírito de Deus. Mas e aí, quais são os critérios para ser pastor? Para ser apóstolo, para ser ministro, para ser doutor, para ser evangelista? O critério é 1 Timóteo capítulo 3. Diz assim, e esta é uma palavra fiel. Se alguém deseja o episcopado, só fazendo um parênteses, em Efésio está bispo? Não. Efésios não tem a classificação bispo, porque episcopado está relacionado a presbitério, aqui nessa colocação. Então, se alguém deseja uma posição de liderança, de ensino, de governo da igreja, está dizendo aqui, excelente obra deseja. Não é ruim, é uma coisa muito boa. A Bíblia fala que é excelente. Verso 2,
Convém, pois, aí vem as exigências bíblicas, não humanas, que o bispo seja irrepreensível, marido de uma só mulher, vigilante, sóbrio, honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Eu consigo olhar e ver todas essas qualidades na vida deles. Porque não é uma coisa de ontem e de antes de ontem. São 10 anos andando junto. Então eu sei quem é o Alessandro. Eu não preciso fazer um questionário para ele responder. Eu não preciso fazer uma investigação social, igual da Polícia Militar. E falar com os vizinhos para saber isso, saber aquilo. Ah, mas é que você não conheceu ele no passado, quando ele tinha aquele cabelo comprido. Quando ele tinha aquele cabelo, né? Queridos, eu não preciso conhecer o passado, porque eu conheço o presente. Não me interessa o que ele fez, interessa o que Jesus fez. E o que ele é hoje. Eu consigo ver caráter, eu consigo ver autoridade, eu consigo ver unção, eu consigo ver disciplina, eu consigo ver que ele é uma pessoa irrepreensível. Pouquíssimas vezes eu liguei para ele para repreender ele. Dá para contar nos dedos de uma mão. E não porque ele é bom, mas porque o Senhor é bom. E ele tem ouvido a voz de Deus, é só essa a diferença. Marido de uma só mulher, ele leva uma vida reta nessa área. Ela também, isso serve para os dois. Vigilante, não é trabalhar com uma empresa de vigilância, tá? Vigilante é que você vigia para a sua vida cristã andar reta. Então, vigilante, já entra os irmãos da zeladoria e quer ser pastor também. Não é isso. Sóbrio, e não é no sentido de bêbado. Sóbrio no sentido de, peraí, que vida eu estou levando? Sobriedade no sentido de caminhar cristão. Honesto, hospitaleiro, apto para ensinar. Não é porque ele é PhD em teologia e Heloísa também. É porque eles têm as marcas. É só por isso. Eu sempre falo das marcas. Só quem tem as marcas pode chegar como Jesus chegou e falou aí, você duvida que eu ressuscitei, que eu nasci de novo? Toca aqui, ó, do lado você vai ver as marcas, olha aqui, ó. Então só quem passou pelo deserto, quem passou pela cruz, quem foi chicoteado, quem foi açoitado, quem tem passado pelas provas da vida e tem permanecido em pé, que tem as marcas para mostrar. Então eles têm marcas para mostrar. Eu sei disso, eu acompanhei muitas delas na cicatrização. A gente chorou muito junto. Então essa é a classificação que a Bíblia diz. E no verso 3 diz, não dado ao vinho, não espancador, que eu saiba, ele nunca bateu nela. Pelo menos não com força, eu nunca vi nada. Nunca ninguém me ligou. Tudo bem? Não cobiçosos de ganância, mas moderado, não contencioso, pessoa briguenta, não avarento. Se tem uma coisa que eles não são, avarentos. Se eu pedir a roupa dele hoje, ele me dá. Eu sei disso. Eu sei o coração que eles têm. Se eu pedir para dividir meio omelete em 4, ele divide. Eu conheço a vida deles. Que governe bem a sua própria casa. Eu conheço a vida deles. E muito mais do que eu, o Senhor conhece a vida deles. Tendo seus filhos em sujeição. Está ali o fruto. O outro está lá na salinha. Então a gente sabe da pegada deles em termos de educação de filho e postura a respeito disso. Com toda modéstia, porque se alguém não governa bem a sua própria casa, como terá cuidado da igreja de Deus? Verso 6. Não neófito. Neófito é novo convertido, a pessoa que não tem o mínimo de entendimento bíblico. Então a Bíblia diz que é um erro, a pessoa acabou de se converter, consagra ela para o ministério. Absurdamente errado isso, porque eu vou colocar um peso que a pessoa nem entende. Então a Bíblia diz que não pode ser neófito, precisa ter um mínimo de entendimento para saber o que está fazendo. Senão fatalmente vai na maior boa vontade, mas vai errar, porque não tem entendimento. Para que ensoberbecendo-se não caia na condenação do diabo. Convém que tenha bom testemunho dos que estão de fora, para que não caia em afronta e no laço do diabo. Verso 8. Da mesma sorte os diáconos. Diácono não está na classificação de Efésios 4, mas é uma colocação de entendimento bíblico que é essencial para a igreja. O diácono, ele serve na casa de Deus, ele participa do serviço. É a diferença do diácono para o presbítero, é que o diácono não participa da área de ensino.
E o presbítero, sim, ele participa do ensino, além de servir também. Então, o presbítero é mais voltado para o ensino, e o diácono é mais voltado para o serviço. Eu queria avisar vocês, sem apontar ninguém, que Deus já nos mostrou pelo menos 3 pessoas que têm o chamado a unção de diaconato aqui na igreja. E nós vamos chamar essas pessoas para conversar. Vocês orem, porque para mim está nítido. Eu fui orar, ela também está claro, a unção de diaconato. E a gente precisa ungir o diaconato da igreja. Isso é uma necessidade da igreja hoje. E nós estamos orando para conversar com vocês. E eu já estou adiantando aqui, o verso 8. Os diáconos também sejam honestos, não de língua dupla, não dados a muito vinho. Viu, irmão? Pouco pode tomar, tá? A Bíblia fala muito vinho. Estou brincando, irmãos. Não cobiçosos de torpe ganância, guardando o ministério da fé, numa consciência pura. E também estes sejam primeiro provados, e depois sirvam, se forem irrepreensíveis. Da mesma sorte as esposas, sejam honestas, não maldizentes, sóbrias e fiéis em tudo. Viu, irmã? Fofoqueira não dá para ser diaconisa. Tem que dar um tempo aí com a língua, senão não rola. Os diáconos sejam maridos de uma só mulher, governem bem os seus filhos e as suas casas, porque os que servirem bem como diáconos adquirirão para si uma boa posição e muita confiança na fé que há em Cristo Jesus. Então, tanto os 5 ministérios, como o diaconato, como o presbitério, a visão de Deus é que é uma coisa excelente, boa, maravilhosa, e que você vai adquirir para si algo muito bom. E vocês viram que a exigência do diaconato, do presbitério, do apóstolo e do pastor é a mesma: caráter e conduta. A Bíblia só fala disso, caráter e conduta. Eu não vi aqui diploma de pós-doutorado da USP, não tem aqui na Bíblia. Então você pode até ter, você vai fazer melhor para Deus, mas se você não tiver, mas tiver caráter e conduta de vida cristã, você é um sério candidato a ser chamado por Deus para fazer alguma coisa no reino. Porque o que Deus quer ver é caráter e conduta. Porque tem muita gente que tem dinheiro, tem diploma, mas não tem caráter e não tem conduta. E Deus não quer saber disso. De dinheiro, de diploma, de status. Porque o que vale para Deus é o coração. É como é que está o seu caráter, como é que está a sua casa, como é que está a sua conduta. Você é uma pessoa honesta, reta, cumpre com as suas obrigações? É um bom marido, é um bom pai? É isso que Deus está de olho. Porque é isso que vai criar o fundamento para que a unção venha. Diploma não salva ninguém, dinheiro não salva ninguém. Você pode ter tudo isso, mas se não tiver caráter e conduta, além de não ser usado por Deus para quase nada no reino, pode perder a salvação. Pode chegar naquele dia e Deus falar: cara, eu não te conheço, porque você não andou no meu caminho, você não teve caráter, não teve conduta. Eu estou muito animado, porque na primeira semana de fevereiro, o pastor Helder já avisou que ele vai estar aqui no Brasil. E ele já avisou que ele vem conhecer a igreja de Taubaté, que é o pastor da Albânia. Eu estou muito animado, vocês não têm ideia. Porque até avisar a igreja que nós vamos marcar o culto no dia que ele estiver disponível. Então talvez a gente marque um culto, se for um dia de semana, vai ser um dia de semana. Tá? Para vocês ficarem avisados que ele só vai ter 2 dias aqui em Taubaté, para a gente poder estar junto com a igreja. Então a exigência é essa. Então o que eles vão receber hoje? Um diploma? Não. Eles vão receber algo invisível, do Deus invisível, mas que vai fazer todo efeito no mundo visível, para que haja transformação. E o que é isso? É um prêmio? Não, porque eles não estão participando de concurso gospel nenhum, então não é um prêmio. Isso se chama honra. E a Bíblia fala de honra. A Bíblia fala: dai honra a quem tem honra, a quem é de direito. Então a honra é para aquele que é de direito. Você honra o seu pai e a sua mãe, porque a Bíblia diz que você tem que honrar o seu pai e a sua mãe. E honrar não é obedecer cegamente. Honrar é considerar. Quando a Bíblia fala: honra a sua esposa, não está falando para eu obedecer a minha esposa. A Bíblia está falando para eu considerar o que ela está dizendo. Então eu tenho por obrigação bíblica de sentar e falar: amor, eu quero saber a sua opinião a respeito de qualquer coisa. Nós estamos falando de coisas aqui no dia a dia. Eu quero saber a sua opinião a respeito disso. Ela vai expor a opinião dela, mas Deus testificou no meu coração.
eu respeito a sua opinião, mas nós vamos fazer de outra forma, tudo bem? E a esposa, submissão é isso, não é obedecer ao seu marido cegamente. É você entender que ele ouve a Deus. Amém, amor, estou do seu lado. Então, se Deus falou, nós vamos. Isso é o relacionamento de Deus. A esposa considerar o marido, honrar o marido. Não é levar o chinelo com a toalha, a cueca pendurado na porta do banheiro para ele. Isso não é honrar o marido, isso é ser escravo, isso não existe. A princesa Isabel já assinou já. Você está livre. Jesus já morreu na cruz, então você não precisa mais fazer isso. Isso é um entendimento também antigo, da época da minha avó. Errado de submissão. O que é honrar? Sabe casamento? Quando o pai chega e entrega a noiva para o noivo, isso não é à toa. Isso não é formalidade. Isso tem um ato profético, uma figura de linguagem. O pai, a autoridade que o pai tem sobre a filha, ele está transferindo para o marido naquela hora. Então a autoridade que era do pai agora é do marido sobre a esposa. Então da parte da esposa para o marido, o respeito que ela tinha com o pai, que ela tenha com o marido. Você grita com seu pai? Você xinga seu pai? Então, você trai a confiança do seu pai? Não, então não faça isso com seu marido. Isso é respeito, isso é honra. Então a honra é dar aquilo que é de direito. A honra é ir além, é dar a mais. O que é honrar o marido? O que é honrar a esposa? O que é honrar os filhos? O que é honrar a igreja que você congrega? É vender sua casa, seu carro, vir aqui igual um desembestado e dar tudo? Não. Jesus falou isso lá em 1 Coríntios 13, ainda que eu dê o meu corpo para ser queimado, dê tudo. Se eu não tiver amor, não adianta nada. Você pode até dar tudo, mas se Deus mandar primeiro, e se antes disso o seu coração estiver bem. Honrar a igreja local, honrar os seus líderes, que vão ser estabelecidos na igreja, honrar o seu pastor, honrar os seus amigos, os seus relacionamentos. Então honrar é um negócio muito sério. Então hoje o que vem sobre a vida deles, primeiro é um tempo que Deus preparou, e segundo é a honra que é de direito para eles. Por quê? Porque eles passaram pelo deserto. Por que Jesus tinha o espírito ativo na vida dele daquela forma? Porque ele passou pela prova. O texto que nós lemos diz: passe pela prova, seja provado e depois exerça. Eu não tenho que provar eles em mais nada. Assim como alguns que eu ando aqui há muito tempo já, eu não tenho que provar. Eu não tenho que fazer questionário para alguns que eu já ando aqui há anos. Eu conheço a vida, eu conheço o caráter das pessoas, por relacionamento. Então é simplesmente hoje um dia de obedecer a Deus, receber aquilo que Deus tem para derramar e honrar quem tem que ser honrado. E acima de tudo, a obediência de Deus estabeleceu o presbitério, que vai trazer uma unção para o crescimento da igreja. É isso que nós vamos viver hoje aqui. Amém? Amém. Está todo mundo com frio na barriga aí? Juntamente com o estabelecimento do presbitério, e isso faz parte. Na noite de hoje nós vamos estar consagrando o ministério levítico. Ministério levítico não é só quem toca, né? A Bíblia fala que o Senhor separou para ele um povo para que o servisse na sua casa. O Lincoln leu o texto sobre diaconia, e algumas pessoas vão estar sendo levantadas especificamente no serviço da diaconia. Mas algumas pessoas ainda não vão estar sendo consagradas hoje ao serviço da diaconia. Mas o ministério levítico, que já está ativo hoje, que é o que o Lincoln falou, a gente antes vê, né? A pessoa já caminha no chamado levítico, antes dela exercer qualquer coisa. Então hoje, antes de consagrá-los ao ministério pastoral, nós vamos estar consagrando o ministério levítico. No ministério levítico, funcionam aqueles que servem as mesas, trabalham os músicos, que servem, que trabalham musicalmente na casa de Deus. Mas o trabalho de um levita não é só tocar.
O trabalho de um levita, e a Bíblia, quando fala do ministério levítico, diz que os levitas eram os porteiros da igreja, que os levitas limpavam a igreja, que os levitas colocavam a mesa, que os levitas, uma porção deles, tocavam e ministravam ao Senhor com os seus instrumentos. Então, o chamado levítico, há muitas funções no chamado levítico. A diaconia é um chamado específico. Como algumas pessoas, nós ainda estamos orando. Então você fique aí no seu lugar, se o seu coração estiver queimando, querido. O Senhor tem um tempo e um modo, diz a Bíblia. Amém? O Senhor tem um tempo e um modo para as coisas acontecerem na sua e na minha vida. Então, as crianças vão estar vindo, você fica com seu filho aí no lugar, porque algumas pessoas estão lá no ministério, então toda a igreja vai estar junta. Faz um favor para mim, Marcos, chama o Ministério Infantil. Fique com a criança quietinha aí, sentada com você. É um momento muito especial na casa de Deus. É um momento assim, de muita colheita do Senhor primeiramente, né? Porque Ele é quem chama, como Lincoln disse. Nós já tivemos algumas consagrações, quando ainda nós estávamos na minha casa. E essas pessoas que foram consagradas na minha casa, vão ter que ser consagradas de novo? Não, a consagração, ela vale. Então elas não vão precisar ser consagradas de novo, porque agora nós estamos aqui no templo. Amém, amados? Então, alguns ministérios já foram consagrados lá na minha casa, né? A Paula foi consagrada na minha casa. O Clóvis e a Carol foram consagrados evangelistas na minha casa. A Paula foi consagrada profeta. O Beto e a Elô foram consagrados líderes do louvor, que é uma função dentro do ministério levítico. Na época, a Meire tinha sido consagrada líder do ministério infantil. Esse bastão já foi passado para a Suelen, mas a sua ainda não foi consagrada, então ela vai ser consagrada hoje no ministério. Amém? Então, antes de estar chamando os dois, eu queria que a gente louvasse uma música. Antes ou depois? Depois, né? Melhor. Então, antes eu queria chamar os levitas aqui. Amém? Queria chamar a Carol. Queria chamar o Clóvis. Porque o Clóvis, ele não está tocando nenhum instrumento, mas ele serve no ministério de música. Eu queria chamar o Geonaldo e a Márcia. Eu queria chamar o Rodrigo. Eu queria chamar a Heloísa, o Beto, o Fábio, a Silvana, a Laura. Eu queria que vocês se colocassem aqui na frente, por favor, assim, não de frente para a igreja, amém? Pode fazer uma fila aqui, ó. Eu queria que vocês, por favor, tirassem os sapatos, todos vocês. Mesmo os meninos que têm um chulezinho, tá? A igreja suporta em amor. Amém? Pega para mim, Marcos. Fica aqui, ó, todos. Tira a meia, tá? Tira a meia. Amém. Beto. Pode pôr aí no chão. Eu queria ler um texto. Elô, fica no fim da fila do lado do Alê. Por favor, Alê. Vem para cá, ó. Eu quero ler um texto para a igreja, mas para eles. Vou ficar aqui que aí todo mundo consegue enxergar. Antes de Jesus ser crucificado e passar pelo que ele passou,
ele estava reunido com seus discípulos. Eu queria chamar a Dora aqui, porque ela serve às mesas. Eu queria chamar você, Paula, porque você serve às mesas. E aí, amados, o Senhor estava reunido com seus discípulos. E ele foi ensinar os discípulos sobre uma questão. Em João 13 diz assim: ora, antes da festa da Páscoa, sabendo Jesus que já era chegada a sua hora de passar deste mundo para o Pai, como havia amado os seus que estavam no mundo, os amou até o fim. Acabada a ceia, tendo já o diabo posto no coração de Judas Iscariote, filho de Simão, que o traísse, sabendo Jesus que o Pai tinha depositado nas suas mãos todas as coisas, que havia saído de Deus e ia para Deus, levantou-se da ceia, tirou o seu manto, tomou uma toalha e cingiu-se dela. Depois, deitou água numa bacia e começou a lavar os pés dos seus discípulos e a enxugar-lhes com a toalha, da qual se havia cingido. Aproximou-se, pois, Simão Pedro e lhe disse: Senhor, lava-me os pés? E Jesus respondeu: o que eu faço não compreendes agora, mas compreenderá depois. Pedro disse: nunca me lavarás os pés. E Jesus disse: se eu não te lavar, não terás parte comigo. Simão Pedro então respondeu: Senhor, não lave somente os pés, mas também as mãos e a cabeça. Jesus então respondeu: aquele que já se banhou não necessita de lavar senão os pés, pois no mais já está todo limpo. Ora, vós estáis limpos, mas nem todos, porque sabia daquele que o havia de trair. Depois que lavou os pés dos seus discípulos, tomou o seu manto e se assentou à mesa e disse: entenderam o que eu fiz? Vós me chamais mestres e Senhor, e dizes bem, porque eu sou. Pois se eu, sendo Senhor e Mestre, lavei os vossos pés, deveis também lavar os pés uns dos outros, porque eu vos dei o exemplo, para que como vos fiz, façais também. Em verdade vos digo, que não é o servo maior do que o seu Senhor, nem o enviado maior do que aquele que o enviou. Se sabeis estas coisas, bem-aventurados sois se as praticardes. Um chamado ministerial, um chamado de serviço na casa de Deus. O Senhor estava ensinando aos seus discípulos: vocês não são maiores do que eu. E eu, sendo o maior de todos, me humilhei e lavei os vossos pés, porque o ato de lavar os pés era o serviço do escravo mais chulé que tinha. O escravo de menor função era o escravo que lavava os pés. Então naquele dia o Senhor disse: eu me fiz o menor de todos os servos, para ensinar a vocês o que é o serviço na minha casa. Essas pessoas que estão aqui, elas não estão aqui porque são maiores. E vocês, queridos, que estão aqui em pé nessa noite, não são maiores do que o Senhor de vocês. O servo é aquele que abre mão de todos os seus direitos, como Jesus fez. O servo
é aquele que não reivindica nenhum direito. O servo se faz semelhante ao seu senhor. Ele aniquila-se a si mesmo em favor do outro. Vocês estão aqui abrindo mão de vocês mesmos para servir ao corpo de Cristo. Isso é o chamado levítico. Todas as tribos tinham a sua porção nessa terra. Mas ele disse: a tribo de Levi, eu sou a sua porção. Vocês não têm direitos como servos. Vocês estão para servir ao corpo de Cristo. E como Jesus ensinou nesse dia para os seus 12 amigos, essa foi a palavra que o Senhor colocou no meu coração para ministrar a vida de vocês. Em cada renúncia, o Senhor vai derramar graça. Todas as vezes que vocês precisarem abrir mão, busque a graça do Senhor. Todas as vezes que vocês tiverem que abrir mão de um direito, todas as vezes que vocês tiverem que abrir mão de uma necessidade, todas as vezes que vocês tiverem que abrir mão do tempo, se lembrem que o Senhor primeiro fez para nos dar o exemplo. E nós não somos maior do que Ele. Amém? Então, um dia, nós recebemos esse chamado. E cada um aqui vai estar sendo separado. Mas antes de serem consagrados, nós vamos lavar os pés de vocês. Não porque nós somos Jesus, mas porque um dia nós tivemos os nossos pés lavados. E quando a gente acha que a gente tem algum direito, a gente olha para a cruz e a gente se lembra que a gente não tem direito algum. Amém?